Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco. Você deve estar achando estranho, nós estamos ao vivo agora porque nós mudamos o horário. O que acontecia às sextas-feiras às 15h30, agora ao vivo aqui às 9h30 da manhã. O telespectador pediu que logo no início da manhã tivesse as informações sobre segurança e assim nós atendemos ao pedido de vocês. Estamos aqui ao vivo nessa sexta-feira, para que vocês possam ter aí as informações necessárias sobre segurança pública em todas as nuances, todas as discussões. O tema de hoje do Segurança em Foco vamos falar sobre os excessos de prisões preventivas. Será que são excessos? O que se pode dizer de excesso? Vamos discutir isso. É bom não fazer as decisões preventivas, as prisões preventivas? Ou deve-se liberar mais pessoas? Ou deixar para o final? Como fazer? Essa é uma discussão polêmica do Segurança em Foco, que é o tema de hoje, que está no ar. Pois é, muito obrigado a você pela audiência. Estamos aqui pela sua TV Mar, Canal 25 na net, das organizações Arnon de Mello, o Canal 25, e você pode também assistir pelo Gazeta Web, enfim, por todas as nuances nos seus aplicativos também aqui com toda facilidade. O tema de hoje é um tema bastante polêmico em relação aos excessos de prisões preventivas. E isso é uma discussão bastante calorosa que vai se travar aqui, porque tenho certeza que a população também faz esses questionamentos, como não são operadores do direito, até onde vai o limite, então, de se pedir uma prisão preventiva por algum motivo, ou algum delito, ou um suposto delito. Essa é a discussão de hoje do Segurança em Foco. Peço desculpas aos telespectadores, porque hoje realmente a minha garganta está com 5% apenas. Então, imagine, vamos tentar ver se eu consigo chegar até o final do programa, mas muito bem. Vamos desejar bom dia aos nossos convidados, o querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista, não é? Nosso querido Josiel colocando sempre aqui as nossas informações da Gazeta de Alagoas, ao nosso querido Magé. Muito bom dia, doutor Leonardo. Bom dia. Prazer tê-lo aqui sempre, hoje no novo horário matinal. Agora, bom dia a todos, né? Toda sexta-feira às 9. Às 9h30 da manhã estaremos juntinhos. Meu querido Geraldo de Magela, historiador, estudioso também, está aí novos rumos e estudos agora para cada vez mais trazer informações precisas para a gente. Mais uma vez, muito bom dia, um prazer. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Meu querido Flávio Saraiva, delegado, eu não falo aposentado, mas eterno delegado, advogado e maratonista também, trazendo sempre as informações. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Muito bem, muito obrigado pela presença. Uma boa mudança, do horário. Começar o Ficou dia... mais louvável, No comecinho da manhã, nossas mentes estão mais frescas, no bom sentido, Enfim, para que a gente possa travar nessas discussões bastante polêmicas aqui. Excesso de prisões preventivas. Eu vou trazer com o nosso professor Leonardo de Moraes. Doutor Leonardo, como se pode discutir isso se estamos em excesso? A OAB, inclusive, a nacional, rebate isso e condena, inclusive, os excessos de prisões preventivas. Isso não deixa uma lacuna de uma discussão para que a população que tanto clama para que se seja feita justiça, isso é feito justiça ou se está se execrando antecipadamente antes de se ter a verdade, digamos assim, dos fatos, para que a partir daí a pessoa seja detida e presa? Muito bom dia. Inicialmente, bom dia a todos. O que se deve se entender é que em um Estado democrático de direito como o nosso, a liberdade sempre será a regra e a prisão sempre será uma exceção. E é com base na própria democracia que há um princípio maior, chamado princípio da presunção de inocência. Todas as pessoas, durante uma fase de investigação e durante um processo, devem ser assim tratadas, como inocentes. E tratar inocentes não é somente como retórica, para fins de dúvida, absolver o réu. Não, é um dever de tratamento, de forma que o juiz é obrigado a tratar a pessoa, qualquer um que seja, por mais grave que seja o fato, como se inocente fosse. Então, a presunção de inocência, ele é um direito fundamental. Todas as pessoas que respondem a processo, sejam investigados, sejam acusados, devem ser tratadas como inocentes. E ele também é um princípio, um dever de civilidade. Se mede se uma sociedade é mais ou menos civilizada de acordo com o respeito que se tem ao princípio da presunção de inocência. Então, com base nesse princípio, que é um princípio muito importante, a carga de provar se há condenação ou absolvição cabe, então, ao Ministério Público. O MP ele vai provar, então, que há provas para condenar a pessoa.
de forma que a prisão preventiva durante o processo, ela só pode acontecer se for extremamente necessário. Hoje em dia, o que existe é uma banalização da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela só vai servir basicamente 2 fundamentos. Primeiro, para evitar a fuga de alguém que está preso, quer dizer, se o processo transcorrer, a pessoa irá fugir, há um fundamento para a prisão preventiva, ou o segundo fundamento para a destruição de provas. Se não for risco de fuga ou destruição de provas, o réu suspeito deve ser mantido, então, em liberdade. Ou ameaças a testemunhas, a que a pessoa esteja atrapalhando as investigações, então a preventiva seria, então, interessante para poder tentar podar essa situação. Isso, aí sim seria justificado, né? Pela necessidade do próprio processo. O objetivo da prisão preventiva não é proteger a sociedade. O objetivo é proteger o próprio processo. Claro. Se há presunção de inocência, eu não posso jamais utilizar uma prisão preventiva como se fosse uma pena. Hoje em dia, o que acontece? Existem vários artigos científicos quanto a isso, que se usa a prisão preventiva como forma de pena antecipada. Para o quê? Para cautelar a sociedade. A prisão preventiva, assim que a pessoa comete um crime, ela serve para o efeito social como um efeito sedativo. As pessoas creem que se acontece um crime, supostamente um crime, e a pessoa é presa preventivamente dias depois, há um efeito o quê? De que há uma pseudo-eficiência do próprio Estado em apurar o crime e mandar prender a pessoa. Então, isso acontece. Então, traz esse efeito meramente simbólico. Então, você banaliza a prisão preventiva, transformando a prisão preventiva como se fosse uma pena antecipada, fulminando o princípio da presunção de inocência, matando a Constituição e, sobretudo, a própria democracia. Então, a prisão preventiva só acontece como algo excepcionalíssimo, já que a liberdade é a regra. Foi feito um estudo no estado de Pernambuco, pelo Tribunal de lá de Pernambuco. E nesse estudo foi feito o seguinte: a cada 100 habeas corpus impetrados, cujos crimes sejam roubo, tráfico de drogas ou homicídio, a média é que haja 5 concessões de 100. Claro que isso é feito de forma objetiva, há casos que se justifica a manutenção da prisão preventiva, mas de forma objetiva se observa que 95% dos processos houve a manutenção da prisão preventiva. Significa o quê? Que a conclusão que chegamos é que lá, para esses crimes, a presunção não é de inocência, é uma presunção de culpa. Você fulmina o processo. Para que haja a aplicação de uma pena a alguém, e por consequência haja uma prisão, deve haver a condução do processo segundo as próprias regras do jogo. Deve haver uma acusação formalmente realizada, uma defesa bem feita, já que a defesa mal feita é um processo nulo, a audiência. Vamos ouvir o interrogado para saber o que ele tem a falar, porque muitas vezes acontecem alguns crimes em que há uma certa justificativa. Há pessoas que praticam um crime por impulso, e quem pratica crime por impulso, a criminologia e a psicologia comprova de que assim que você comete um crime... Né? Ele viveu aquele momento de fúria, é isso? Isso, porque geralmente um crime ele não mede a personalidade da pessoa, ele mede um ato que você praticou. Você é punido por um fato. Se o seu fato é errado, a punição vai acontecer. Você pode ter o passado limpo, de ter um bom comportamento social, ser um trabalhador, ser uma pessoa como um ser humano ideal, por exemplo. E naquela hora você errou. Você é punido por um ato, não por sua personalidade. Entendi. Então, se observa hoje que, infelizmente, se banalizou a prisão preventiva e o princípio da presunção de inocência é colocado como tábula rasa. Muito bem. Doutor Flávio, o senhor como delegado, durante muitos anos, solicitava que fosse feito e pedido prisão preventiva em alguns casos que, quando eram realmente importantes, eu acho que essa banalização acaba deixando até mais frágil essa questão da prisão, porque banalizou-se tanto a se prender, que hoje, pelo menos na minha época, quando se falava em alguém ser preso, era uma coisa terrível, a pessoa se sentia péssima perante a sociedade, as pessoas, os familiares. Hoje, parece que a prisão virou uma coisa tão comum que o cara volta para casa, tudo foi erro, tudo certo, foi só para me ouvir, tá tudo certo, e volta tranquilamente. Na sua época, que ainda é, logicamente, nessa época recente também, o que o senhor acha em relação a isso? Está havendo realmente excessos? Bom dia. Quando a gente vai ver a prática e vai para as estatísticas, a gente comprova esse excesso, né? Mas devemos considerar também que houve uma evolução, que não muito antes, assim, em 80, até 88, se fazia as prisões para averiguação, as chamadas prisões correcionais. Então, os plantões policiais, muitas prisões correcionais, bastava um olhar não muito prazeroso para um policial, o policial está preso. Está preso por quê? Não, porque ele está preso. Que olhou feio para mim. Olhou feio para mim.
Então, já é uma evolução e isso veio com a Constituição, né? Depois, em 89, salvo engano, veio a prisão temporária com a 7.960, que surgiu com o sequestro do Rubem Medina, né? Do Rock in Rio. E foi no tempo que o sequestro estava em plena evolução e era uma novidade muito ruim para o brasileiro, né? Que aquilo se multiplicava com uma frequência muito grande. Então, surgiu a prisão temporária, que era chamada prisão da polícia. O delegado representava pela prisão 5 dias, renovável por mais 5, em crimes comuns, e depois evoluiu para 30 dias, né? E isso foi um instrumento muito usado pelos delegados. Eu usei muito, eu preferia pedir a prisão temporária em razão de ter até mais acolhimento por parte do juiz. E assim, fiz muito. Porque o delegado, ele está com o calor da ocorrência, né? Então, você tem, por exemplo, se um crime de homicídio de um taxista, que vitimou um taxista. Isso provoca um clamor muito grande. A classe é muito unida, até porque se sente a próxima vítima. E vai para cima, toda essa pressão vai para cima do delegado. Aí tem-se um suspeito, já tem um indicativo de suspeição, o delegado representa pela prisão e faz-se uma prisão que pode estar errada. Exatamente. E aí é onde está o grande perigo, né? Porque você vai nessa pressão, se pode representa pela prisão, o clamor, que não há nenhuma previsão legal, argumenta essa prisão. Pois é, no Código Penal não existe isso, o clamor da população, você tem que atender e se prender porque o clamor está pedindo. Enfim. Mas a repercussão do caso facilita, né, essas medidas. Enfim, aí você pode estar praticando uma injustiça. E como eu já fui vítima de injustiça, eu tenho muito medo tinha muito medo de praticá-la. E se pratiquei, certamente não foi intencional, claro. Mas existe esse risco. Com o advento agora dessas audiências de custódia, eu acredito que isso melhore muito. Não sei se o professor Leonardo Magela concorda com isso, porque o preso em flagrante agora vai direto para o juiz. Isso. E essas coisas de crimes de furto, droga com pouca coisa, o juiz certamente já decide nessa audiência de custódia e vai minimizar essa quantidade de prisões, né, provisórias. Mas precisa também ser visto o caso das prisões temporárias, né? Agora, é como você colocou logo no começo. Qual o ponto de equilíbrio disso, né? O que é que a população, que é o nosso cliente, espera da polícia? Que a prisão é a primeira medida a primeira prestação, né, que o Estado faz. Não, olha, a pessoa que lhe vitimou está presa. A vítima se sente satisfeita com isso. Mesmo que depois, lá na frente, se considere que a pessoa não tinha nada a ver. Você se sentiu justiçado ali, né? Quer dizer... E às vezes até pelo próprio crime, né? Não merecesse já essa punição antecipada. É uma discussão grande, né? Complicada. E que exige muita sensibilidade do operador do direito, que tem ela para fazer a gestão. Muito bem. Doutor Geraldo Magela, no seu entendimento, o clamor popular, como foi colocado aqui agora, talvez seja a maior pressão para que se façam esses excessos aí de prisões preventivas, por exemplo, às vezes para mostrar serviço, como foi citado, o doutor Flávio citou, a pressão, né, muitas vezes de uma categoria, por achar que aquele rapaz ali talvez fosse o causador do delito, da tentativa, do latrocínio, enfim, essa pressão popular e a maneira do judiciário dar uma resposta, né, à população dizendo, bom, nós estamos prendendo ele, e depois essa execração não causará uma coisa terrível no final quando ele for inocentado, caso ele consiga ser inocentado, não esteja realmente envolvido. Como refazer a vida dessa pessoa? Quer dizer, há toda uma linha tênue muito perigosa aí nessa questão da prisão preventiva, apenas por dar uma resposta à sociedade. O senhor concorda com isso? Bom dia. Bom dia, concordo. Eu acho que toda a prisão, ela tem que ser a partir de um fato concreto, né? E ao Estado, nesse caso aí
bem próximo, é a Polícia Judiciária que vai ter o primeiro contato no sentido da investigação, de procurar as evidências mesmo do crime. Caso contrário, nós vamos viver o que nós estamos vivendo. Você tem um determinado volume de prisões nas chamadas prisões comuns e dos quase anônimos ou dos anônimos, que é o que mais abarrota o sistema prisional, e você tem em casos rumorosos e de grande repercussão política, econômica, social, onde você tem as grandes bancas de advocacia advogando o princípio da legalidade, da liberdade, que a liberdade é o bem fundamental depois da vida, é a liberdade. Isso é indiscutível, né? Em qualquer país civilizado, é a liberdade que tem, o cidadão tem o maior bem a ser preservado, é a sua dignidade e a vida em liberdade. Então, essa discussão é uma discussão sempre muito acalorada, porque de um lado você tem uma organização como a OAB, por exemplo, que defende todos os princípios, em tese defende todos os princípios democráticos que estão consignados na nossa Constituição, mas, no entanto, você tem uma legião de desconhecidos e de anônimos que têm seus direitos violados diária e cotidianamente nas delegacias do Brasil inteiro, né? Então, essa discussão é sempre uma discussão que ela tem um viés do clamor popular imenso. Imagine a delegacia de polícia que está sob a pressão do estupro, ou do homicídio, etc., onde a população, onde a criança ou do idoso, onde um crime bárbaro aconteceu naquela circunscrição, que o delegado e todo aquele grupo de policiais, eles acabam sendo pressionados. Isso é inevitável, isso está na vida de cada um, bem como também um juiz. Eu imagino que tipo de pressão o juiz Moro, o Sérgio Moro, não vem sofrendo. E até mesmo os ministros do Supremo passaram a sofrer, porque eles agora estão muito mais próximos da população, através da TV Senado, da TV Justiça, através da internet. Então, hoje você tem um instrumento de controle social, de pressão intensa, mas também essa pressão, o juiz, o policial, o agente do Estado, seja no judiciário, seja no executivo através da polícia, ele não pode, pelo menos em tese, se deixar contaminar por esse tipo de pressão. Caso contrário, nós vamos ter um Estado justiceiro, onde eu acho que fazer justiça é prender e manter aquela prisão, mesmo não tendo fundamentação ainda evidente naquele ato. Você pode até, depois de investigações, concretizar aquela suspeita, mas naquele momento você não tem. E muitos casos aconteceram de violações, e temos exemplos clássicos para revelar. Agora mesmo, na Operação Lava Jato, a cunhada do tesoureiro do PT. Ela foi confundida e passou. Ninguém mais comenta que ela foi presa sob uma acusação, e quem é que vai agora reparar o dano causado à imagem dela? Perfeitamente. Exatamente isso que é a grande dificuldade. Eu acho que é importante a prisão preventiva, está prevista no Código. Acho que é importante nesses momentos, nessas nuances que inclusive foi colocada pelo doutor Leonardo aqui, com muita propriedade, aproveitando também dar os parabéns ao nosso querido Ariel Fernandes, que terminou o seu programa agora há pouco, está aqui nos assistindo ao vivo. Também será em breve um operador do direito, é aluno, né? É seu aluno também, nosso querido Ariel Fernandes, né, Ariel? Um abraço. Prazer tê-lo aqui, tá bom? Está nos assistindo para pegar todos os detalhes ali. Será um grande advogado também, até porque tem também um professor competentíssimo, né? Parabéns, então. Por mim, não. Né? Muito bem, parabéns. Seja bem-vindo sempre, nosso querido Ariel Fernandes, concordando aqui com o nosso querido Ariel, que antecede o nosso programa todas as sextas-feiras, antecederá o nosso programa às sextas-feiras. Um prazer tê-lo aqui como espectador aqui em nossos estudos. Seja bem-vindo, companheiro. Muito bem. Bom advogado será, tenho certeza. Olha, nós vamos para o intervalo e vamos deixar uma discussão para, quando nós voltarmos no segundo bloco, uma discussão entre vocês. O que fazer para quem foi penalizado, por exemplo, com um decreto de uma prisão preventiva e se sentiu injustiçado?
e depois comprovado que era inocente. O que fazer? Como proceder? E após isso, se por falta de prisão preventiva, alguns outros que talvez fossem realmente comprovados que tinham culpa realmente dos delitos, acabou fugindo por não ter tido a prisão provisória. Vejam as inversões de valores aí em vários nuances. Essa vai ser a discussão entre vocês no próximo bloco. Vocês vão discutir entre vocês um caso e a gente vai tentar chegar a um denominador comum para que o telespectador possa entender melhor o que é que se passa na cabeça, né, no momento em que se decreta aí a prisão preventiva. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já nessa discussão entre os nossos convidados sobre a prisão preventiva. Vale a pena no momento? Se por acaso não for necessária no outro, perde-se a peça principal do inquérito? Essa é a discussão. A gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió.
Pois é, estamos de volta, né, do intervalo do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello. Nós estamos falando hoje sobre os excessos de prisões preventivas. São necessárias realmente? Ou se não acontecer, talvez dê a sensação de impunidade em algumas situações para a população? Essa é uma discussão bastante calorosa. Nós vamos agora, nesse segundo bloco, os nossos convidados vão discutir essa situação entre eles, inclusive. Primeira pergunta que eu vou deixar para que vocês debatam é uma pessoa que teve sua prisão preventiva decretada e após isso, após as investigações e todos os estudos, percebeu-se que ela não tem relação nenhuma com o crime. Como a pessoa deve proceder? Aliás, quero agradecer aos nossos telespectadores que estão ligando para fazer a pergunta. E uma das perguntas mais feitas nesse momento, nesta manhã, companheiros doutor Leonardo, Magela e Flávio, é em relação a isso. Como reparar este erro? Juridicamente, né? Judicialmente, como fazer, já que isso faz com que uma pessoa, eu sempre comparo como se fosse um travesseiro de penas. Você joga esse travesseiro de penas ao léu e tente depois resgatar todas essas penas. É impossível. Sempre irá ficar uma pena jogada aí até que você consiga provar durante anos e muitas vezes essa cicatriz fica eternizada, infelizmente. Somente com a imprensa, com as redes sociais que acabam divulgando e difundindo isso de forma extremamente rápida. Doutor Leonardo, como fazer, como agir para uma pessoa que teve sua prisão preventiva decretada e foi considerada inocente e não tinha nada a ver com o delito do qual ela estava sendo acusada naquele momento? Certo. Há um aspecto bem importante, a questão da própria... primeiro, a prisão que ela é banalizada. As pessoas com nenhum indício de autoria estão sendo presas preventivamente. Logo após a prisão preventiva ser realizada, é feita uma exposição das pessoas que foram presas. Isso acontece muito em âmbito policial, em âmbito do Ministério Público, e o que é normal. A imprensa quer buscar informação e a polícia dá essa informação quando muitas vezes não era para ter dado. Então, ele pega o rosto das pessoas, colocam lá todos algemados, com o símbolo da polícia atrás, como uma forma de execrar a pessoa. A criminologia explica isso como etiquetamento, né? O etiquetamento ou labeling approach, ou seja, você vai colocar na pessoa, vai carimbar a pessoa, né? Uma chancela de criminoso. Aquela imagem jamais será restabelecida. Jamais. Porque as mesmas pessoas que viram aquela reportagem não vão ver eventual retratação ou eventual absolvição. Ou a retratação será muito menor em termos de proporções, até na própria imprensa, diga-se de passagem, né? Quando você, às vezes, execra no momento em que a polícia, naquele calor, naquelas informações precisas e um pouco desencontradas para dar a resposta, acaba fazendo com que aquela pessoa... Prende-se 4, por exemplo. No meio tem aquele lá, que talvez tenha sido no meio do montante, que talvez tivesse ali indícios, enfim. Teve a prisão preventiva decretada, preso, execrado, com fotos, com tudo mais e tudo mais. Depois descobre-se que ele não tem nada a ver com aquele grupo. A nota que é dada que ele não tem nada a ver, ou se ele não procurar a imprensa, não sai nada, ou então não sai na mesma proporção do qual foi feito quando ele foi execrado e condenado. Então, faz parte, na verdade, da princípio da presunção de inocência, que tem uma dimensão interna que se aplica ao juiz. E a dimensão externa se aplica à exploração midiática e à proteção do suspeito em face de publicidade abusiva. Na hora que você publiciza alguém, rosteia uma pessoa, colocando a pessoa e execrando a pessoa como um criminoso, você está, na verdade, presumindo que ela é culpada. Você matou de forma inversa ou de forma por outros caminhos a própria presunção de inocência. O que se entende hoje em dia é que o direito penal é um ramo do direito que é muito seletivo, né? Por que é seletivo? Porque ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem classe social. Estava vendo só um parênteses aqui, Wilson, é um projeto muito bem feito da própria Defensoria Pública, chamado Defensoria no Cárcere, que é feito em convênio com uma das faculdades aqui em Alagoas, que é a Faculdade de Estácio Sá, e eu estou participando muito bem desse projeto e auxiliando os defensores públicos na elaboração de peças e na entrevista aos presos. E eu percebi, quando fui lá na segunda-feira, de que a maioria dos presos, eu digo que por volta de 80% são morenos, negros e mais de 90% são pobres. Eu não encontrei ninguém que ocupasse uma situação de ter curso superior completo, de ter uma família
relativamente estruturada do ponto de vista econômico, de amor, de comparecimento de visitas. Também percebi que não há ninguém que ocupa a classe média, todos são pobres, todos são aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, muitos são negros. Então o direito penal ele é um ramo seletivo, ele vai selecionar as suas vítimas, e as vítimas geralmente são as pessoas que mais precisam, são os hipossuficientes, são os marginalizados. Sempre quando a pessoa tem o seu nome, o seu rosto colocado em uma reportagem e futuramente se percebe que a pessoa não tem indício nenhum em relação àquele fato, conclusão, ela pode ingressar juridicamente com uma ação chamada ação de revisão criminal, se foi condenada de forma injusta, e pode, após isso, ingressar com ação por danos morais. Essa ação vai ser oferecida em face do próprio Estado, mas temos um problema. Se há um direito a uma reparação do dano e o Estado violou esse direito através do seu agente público, quando revelou a imagem de uma pessoa, quando deixou a pessoa presa sem haver prova nenhuma, a ação contra o Estado demora, em média, 20 anos para que haja o efetivo pagamento. E prescreve, então, né? Não, assim, não. A prescrição é o tempo entre o fato e o ingresso da ação. Ah, sim. Ou seja, houve um fato injusto, ele foi absolvido. Há 5 anos para ingressar com a ação. Só que do dia que ele entra com a ação até haver o recebimento dos valores, para não compensar, porque é impossível compensar, mas só uma forma de reduzir o dano que ele sofreu, demora-se 20, 25 anos. Há pessoas que são vítimas do Estado em uma primeira oportunidade quando são presas e são vítimas pela segunda vez, que é o fato de não ter a reparação do dano, chegando ao ponto de falecer sem que o Estado sequer lhe dê uma resposta. Então, o mesmo Estado que exige das pessoas um comportamento probo é aquele que mais viola os direitos mínimos de uma pessoa. Então, não há justificativa para uma reparação do dano em uma violência tão grande quanto essa, porque após a vida, o bem jurídico mais importante é a liberdade, e você sequer tem uma forma de você conseguir reparar o seu dano psicológico, que é irreparável, mas reduzir um pouco do ponto de vista financeiro e demorar 20, 25 anos, 30 anos para que isso seja feito, é injustificável. Você está, na verdade, dizendo que o Estado não é protetor. O Estado é aquele que mais viola os direitos fundamentais, direitos mínimos de uma pessoa. Então, jamais se admite a exploração midiática de qualquer pessoa que seja. Se entende que a imprensa se busca informação, mas o agente público, enquanto Estado, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja o juiz, ele é a reserva mínima, é a reserva ética do Estado. Ele não pode se valer de prestar informações para fins de clamor público, para fins de justiçamento ou para fins de promover qualquer órgão público que seja polícia, seja Ministério Público ou a própria Justiça. Muito bem. Vocês podem discutir ou concordar ou discordar do que disse o doutor Leonardo? Doutor Flávio, por favor. É uma coisa que assim, me incomoda, essa seleção com relação a preso, né? E como eu sempre questiono, quem é que seleciona preso? E como o professor Leonardo diz, tem negros, pobres, desassistidos e tal. E coincide também com as vítimas, né? Que são negros, pobres, enfim. Então, as pessoas, esses operadores do direito, essas pessoas que pesquisam, estudam direito, já deviam ter sociologia, enfim, todas essas ciências humanas, já deviam ter um retrato melhor disso, né? Por que essas pessoas estão presas e por que elas morrem? Né? Deficiência na cultura, assistência ao governo, isso acho que a gente já tem até, assim, na prática a gente já sabe o porquê. Agora, parecer que isso não é uma política de Estado, isso é que me incomoda, né? O que está errado, e isso não precisa nem discussão, é quando a gente hoje, assistindo ao Bom Dia Brasil, vê um médico que matou a mulher há 15 anos, é penalizado com 16 anos de prisão e ele sai de lá livre. Pela porta da frente. Ele passou 15 anos solto, é condenado a 16 e continua livre. Por que esse médico, esse cidadão tem esse privilégio? A defesa dele é do Alberto Toron. Estou estudando com o professor Alberto Toron, a pós-graduação agora em Direito Processual Penal. Quer dizer, é o advogado, é a lei que permite isso? Possivelmente 80%, 90% daqueles que estão lá, desassistidos, que clamam pela defesa pública, né? E por isso a defensoria, acho que tardiamente chegou lá, estão conseguindo se livrar.
as pessoas, os defensores públicos, eles também deviam ter essa responsabilidade também de dizer, para que não ocorresse essa superpopulação ali, carcerária, desassistida e possivelmente injustiçada. Aí vão pegar o resultado e a primeira coisa que sai, né? Porque aqui são pobres, pretos, desfavelados, sem cultura e tal. Por que não vai ir na causa, né, buscar isso, e antes que surja e demanda essa superpopulação carcerária? São coisas que me incomodam. Levantem as teses, mas... Avancem. É um discurso continuado, repetido. Isso que o doutor Flávio falou, licença, Magela, justamente ele acabou de comprovar essa seletividade. A seletividade nos respeita a um tratamento que a polícia dá em relação a quem é preso e quem é pobre. Não se fala disso. A polícia não escolhe a pessoa a ser presa. Ela simplesmente investiga e vai investigar a pessoa, qualquer pessoa que seja. Pode ser pobre, pode ser rico, ou pode ser negro, ou pode ser branco. Não importa a classe social nem o estado econômico da pessoa. Mas o caso concreto demonstra que o tratamento é diferenciado. Por exemplo, houve a criação dos crimes de colarinho branco, né? Isso aconteceu há praticamente 20 anos atrás. É extremamente improvável que a pessoa que pratica um crime de colarinho branco, seja um crime contra a ordem econômica e financeira, seja um crime de corrupção passiva, seja um crime de corrupção ativa, que haja prisão. Porque a necessidade das pessoas serem presas nesse crime são diferentes da necessidade da prisão para os crimes que levam sangue e para os crimes em que a violência ou grave ameaça a pessoa. Então, é um ramo seletivo, por quê? E o caso concreto demonstra isso. As pessoas são defendidas por grandes advogados ou são grandes empresários, geralmente não ficam presas. E é a pessoa que deveria ficar presa porque é a pessoa que tem menos motivo para cometer crimes. Enquanto que os outros que sempre foram marginalizados e que são pobres, que não tiveram escolaridade, se é que a escola pública, se pode afirmar que muitas delas são escolas realmente, porque não por culpa dos professores que transformam a água em vinho, né? Mas que se esforçam diuturnamente sem ter estrutura para isso. Não por culpa deles, mas a escola que eles tiveram não é a mesma escola que teve a pessoa que é filho de um grande empresário. Então, você percebe tratamento diferenciado por isso. Porque no cadeião, que é o local em que estão presos provisórios, porque nesse tempo inteiro eu não encontrei ninguém da pessoa que eu entrevistei, que foram mais de 30 pessoas, ninguém tinha o nível escolar acima da 8ª série. Porque a maioria é negra. Se mostra que o ramo do direito, que o direito penal, ele é seletivo, sim. Ele vai escolher sempre aqueles que são os mais marginalizados. Ele escolhe muito mais os hipossuficientes. As pessoas que têm uma condição econômica razoável, geralmente cometem crimes diferentes. Então, quando se fala isso, é o critério meramente objetivo. Mas é um dado estatístico. Não é pela vulnerabilidade, não, doutor Leonardo. Por exemplo, essas pessoas talvez tenham maior incidência no sistema penitenciário, nos delitos mais comuns, como nós vemos, pelo abismo social. Eu acho que talvez eles estejam... E se isso fosse uma verdade, Wilson, a população não teria cadeia para esse povo. Se ser pobre, preto, pardo e morar na periferia, sem cultura, for condição para ser marginal, não estaríamos... Mas eu acho que essa condição... Essa proporção, ela não chega a 1%. Mas não há cadeia. Não chega a 1% de pessoas de classe alta que são presas. Porque, quando é o seguinte, vamos abrir o jogo. Quando você vai todas as pessoas cometem crimes. Eu cometo crimes, o Wilson comete crimes. O senhor, todo mundo comete crimes. Todos cometem crimes. Tanto é que essa obrigação de homem de bem é muito complicada, né? É o homem de bem que chega no caminho, é o homem de bem que chega no caminho que leva uma fechada no carro, escolher uma pessoa. Não, mas era para ver pelo mesmo processo. Tem a pessoa que é homem de bem que compra CD pirata, que não pode comprar CD pirata. A pessoa que é homem de bem que explora o jogo do bicho, é um homem de bem também. Todos são crimes e contravenções penais, porque sequer são processados. Só se pensa em crimes que levam sangue, violência ou grave ameaça à pessoa. Só se pensa em, muitas vezes, entrar em favelas, em locais marginalizados, com a autoridade e com a força muito maior do que se entra numa festa em que exista brownie, que exista caviar. O tratamento é completamente diferente. O tratamento é muito diferente, sim. E isso é comprovado, não é com base na retórica, é comprovado cientificamente. Quer dizer que então que a polícia, o toque-toque da porta do pobre é a botina e numa festa de pessoas de classe... O tratamento normalmente feito pelo próprio Estado,
em relação a pobres é muito mais severo do que feita pelas pessoas de classe alta. Mas se a pessoa subtrai do Estado, um valor de 500 milhões de reais, o tratamento é completamente diferente. Até o local do cárcere é diferente. A receptividade, muitas vezes, do juiz é diferente. Onde está essa diferença, doutor Leonardo? Não está na lei. Tem tratamento. Não está na lei. Aí onde vem a instituição como a OAB e dizer, vamos acabar com esse privilégio. Mas não acontece. Mas a OAB, você vê como a discussão não é responsável. A culpa do Estado e o tratamento que é feito através disso. Eu acho essas teses assim de tratamento que é o monopólio aqui um pouco. É o tratamento que é costumeiro hoje. Infelizmente, mas agora, tem muita gente que discute isso, discute o pobre, o preto, o favelado. Agora, só vai na favela, só vai esse desassistido, sempre acompanhado da mídia. Eu gostaria de ver muito esses gestos espontâneos, dessas pessoas que defendem e identificam essas condutas erradas do Estado. Vá lá espontaneamente, não com a mídia, vá discutir isso na OAB, vá discutir na própria lei, tirar esses privilégios. Partir para essa condenação. O privilégio no Brasil, ele se dá de várias formas. Na hora que você tem um Congresso, quem legisla na democracia é o Legislativo, que é o Congresso Nacional. Então, as leis são feitas, são pensadas no sentido de proteger alguém. Claro. Não, nem necessariamente não é a proteção da sociedade. Tanto é que as leis que protegem os parlamentares é uma lei completamente diferente que protege os mortais. Imunidades, os fortes privilegiados. A imunidade, que é um princípio do parlamento em todo lugar civilizado do mundo, que é proteger da sua ação parlamentar, não dos crimes que você comete. Exatamente. Os seus crimes são crimes para ser julgado como criminoso. Totalmente inversão de valores. Não tem a ver. Agora, eu me resguardo no meu mandato de deputado, de vereador, de prefeito, disso, de governador, de presidente da República, para encobrir e evitar do braço da lei me alcançar. Mas essa lei já foi feita para isso. Ela foi feita para isso. Na democracia está sendo feita leis dessa natureza e na ditadura foi pior. Você tinha a Lei Fleury, por exemplo, que foi feita para proteger um torturador. Então, o sentido que uma sociedade de classe como a nossa, desigual, 60% dos alagoanos são negros e nós não assumimos que nós somos negros. Então, é razoável que no presídio tenha mais negros do que brancos. Só que os brancos e os poucos brancos de Alagoas são brancos e são de classe média e são ricos. São minoritários. Mas são os que exercem. Viu? Você está com esse olho azul e essa conta bancária, claro. Deus claro. Imagina se fosse historiador. O único excluído dessa mesa aqui sou eu. Ah, tá bom. Então, nessa seleção, qualquer uma das pesquisas que você fizer, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica isso. Indica exatamente isso. Indica desde a humilhação que os próprios militares sofrem dos seus superiores e os militares negros sofrem mais ainda. Está lá, isso é uma pesquisa interna. Então, você tem todo esse modelo de sociedade que nós vivemos, já avançamos bastante, mas nós somos uma sociedade racista, nós somos uma sociedade de exclusão, nós somos uma sociedade de privilégios. Veja, a cadeia, e nada contra a carreira jurídica, mas a carreira jurídica no Brasil, ela desde que o Brasil é Brasil, ela tem uma ascendência. O primeiro curso universitário foi o curso de jurídico, Olinda, São Paulo, etc, etc. A primeira faculdade que você tem em Alagoas foi a Faculdade de Direito. Então, toda essa armação no serviço público, as carreiras jurídicas são as melhores remuneradas, são as que melhores recebem. Então, todo esse privilégio, você vai, qualquer segmento que você pegar, você vai pegando os privilégios. A diferença entre um soldado de polícia e um coronel é uma diferença brutal. Você tem 16 ou 17 pontos de hierarquia, ou seja, o soldado, o cabo, o sargento, primeiro sargento, terceiro, até chegar um coronel, você tem aí 16 ou 17 carreiras, como é que chama? Ascensão na carreira, Postos, graduações, para você chegar. E o salário é proporcional a isso. Um coronel ganha 16 mil, um soldado de polícia ganha 1.300, ou seja, 12 vezes de diferença. Então, uma sociedade
formada e calcificada no privilégio, você encontra privilégio aonde você botar. Entre os advogados, você vai ter o advogado chamado, não pejorativamente por mim, claro, mas considerado por todos, o advogado de porta de cadeia, que é o advogado que não tem condições de manter o escritório, exatamente, que ganha pouco, que está ali na batalha. E ele está na porta de cadeia porque é na porta de cadeia que ele vai pegar o seu cliente, porque o advogado bem estabelecido dos grandes crimes... Ele é procurado. Ele é procurado. Já tem um nome. Ele tem até um marketing. Todo esse esquema, você tem esse que o Flávio citou, o Toron, que é advogado dos mais famosos, como tem o Cacai, como tem não sei quem, como antigamente você tinha, antigamente ou bem recentemente, o Márcio Tomás Barros, o Zé Carlos Dias, etc. Então, essas grandes bancas, elas não advogam para os pretos e pobres e favelados. Pode até, eventualmente, como o Márcio Tomás Baixo, por uma questão política e também um certo marketing e um certo charme, defendeu o Zé Rainha, defendeu não sei quem, então, pelo um certo marketing e um apelo. O Zé Rainha é pobre? É, completamente, não, sem terra, né? Você acredita nisso? Pela declaração de imposto de renda, você acredita? Pelo amor de Deus, não. Da realidade. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos arrumar um crime para o Zé Rainha, mas não esse. Vamos arrumar um crime para o Zé Rainha. Ele foi acusado do Espírito Santo, o Márcio Tomás Baixo provou que ele não poderia estar aonde ele estava e cometeu o crime no Espírito Santo. Então, toda essa, que já é uma marca, é um traço. Veja que aqui no programa, a gente já tem um traço definido. O Zé Rainha é rico ou pobre? Não, é porque eu não pergunto a busca dele por terra é infinita. Buscar por terra é os movimentos sociais. O Sted é um homem rico? Não. O Sted é um dirigente de um movimento social. Ou os sem-teto de São Paulo são ricos? Não. Eles querem habitação. Então, são coisas distintas. Pode até praticar crimes. Mas é outra coisa. Eles não estão no limite da ascensão econômica. Eles não estão nesse pano. Não precisam, né? Tem uma assistência do governo muito interessante, que eu não tenho, você não tem. Que esses privilégios não decorrem necessariamente da própria lei, não. Os privilégios decorrem, muitas vezes, das relações que a pessoa tem enquanto tem vida. Também, se você é um médico, se você é um grande empresário, se você é uma pessoa que tem muitas festas, você tem muitos contatos sociais, o tratamento seu vai ser muito diferente. Mas é claro, é diferente. É claro que é diferente. Agora, a lei define. Não é que a lei, a OAB. Quando a OAB é igual para todos, mas na realidade ela é diferente demais. O Marcos Vinícius, ela enxerga mais do que nós quatro. O Marcos Vinícius, ele faz uma defesa tão evidente do governo, mas tão evidente do governo, que fica a OAB estatal. Diferentemente da OAB do Marcelo Lavené, da OAB do Márcio Tomás Baixo, do Seabra Fagundes, do Herman Baeta. A OAB é uma coisa extraordinária na defesa da democracia e não de governo. Seja que governo for, é da legalidade, da ordem, do direito, da sociedade. A OAB tem um status diferente de todas as outras instituições da sociedade. Então a OAB não pode ficar vacilando, se o governo fez isso ou fez aquilo. De uma defesa, por quê? Porque as bancas de advocacia desses advogados, elas estão vinculadas aos interesses econômicos. Então, esse intramuro e essas coisas que estão por trás de tudo isso, que você tem as grandes bancas também defendendo o capital. Não está defendendo a sociedade. Então, quem defende a sociedade, ou seja, o perito e o pobre que está lá, são esses aí da mal e assim... Não, discriminado. Não por ideologia, né? Não, porque são funcionários do Estado para defender. Os defensores públicos é uma das grandes questões no Brasil que tem que ser ampliado. O trabalho porque você imagina... O trabalho da Defensoria Pública... Se não fosse a Defensoria Pública, o que seria dessas cadeias? Verdade. Pelo amor de Deus, o trabalho é formidável, né? O pessoal tem feito aí com a quantidade, com a quantidade inferior, inclusive pela própria princípio da igualdade, o serviço público de acusação deve ter a mesma estrutura de serviço público de defesa. Exatamente. O Ministério Público é muito mais antigo que a Defensoria Pública. Mas o número de defensores públicos é completamente desproporcional ao número de promotores de justiça. É muito menor. Então, o trabalho que tem feito aí no cárcere, tentando aí fazer mutirão para liberar as pessoas, com trabalho, com convênio com as faculdades e também convênio com advogados, com a criminal e assim por dentro, é um trabalho absurdo, né, que deve ser muito elogiado. Mas
Agora, isso tem um custo para a sociedade, sabia? O cidadão que está ouvindo, está nos vendo aqui, sabe que ele paga o salário do defensor público. E que nós teríamos que ter muito mais defensores públicos para evitar as injustiças. Para evitar todo esse tema que nós estamos falando, o defensor público é fundamental. Se nós temos uma sociedade onde 2/3 dos que trabalham ganham até um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, veja que os 70% da folha do Estado paga na segunda faixa, na primeira faixa, ou seja, que vai até R$2.000, R$3.000. Convenhamos com um salário mínimo de R$780. O sujeito que ganha 3, ele não é classe média, ele não é nada. No ABC, ele é um peão, um metalúrgico. Ele é um motorista de ônibus, sem nenhum demérito, que o motorista de ônibus ganha muito pouco e trabalha muito. Muito bem. Olha, infelizmente nós chegamos ao final do programa, né? Nós estamos ao vivo, né? E, enfim, a discussão, acho que deveríamos trazer depois mais detalhes sobre essa discussão, porque nós acabamos não conseguindo entrar, né, por conta do tempo, em relação à prisão preventiva que não aconteceu e a pessoa acabou fugindo, como já aconteceu aqui em várias vezes. Um promotor que estava, inclusive, sabia que ia ser condenado, não houve nenhuma prisão preventiva. Por que esse privilégio para ele? Não é? E ele acabou se evadindo, depois de um certo tempo acabou se apresentando, acabou sendo preso. Acabou sendo preso em outro estado. Seria que aconteceria? É isso que eu fazia, essa era a pergunta. Infelizmente, nosso tempo acabou. Infelizmente, né, nós estamos já em cima do nosso horário, mas vamos marcar outras discussões sobre isso também. Acho que é importante, poderia ser na próxima, trazer talvez um convidado e debater mais um pouco sobre isso, trazendo alguns exemplos para a gente debater sobre isso aqui. Privilégio é realmente de quem tem o poder, de repente, às vezes, cortar na carne, que é o caso do promotor, foi tão difícil, fizeram olhos grossos assim, disfarçando para que pudesse não dar a prisão preventiva, para quem realmente mereceria. Essa é uma discussão que nós vamos travar no próximo Segurança em Foco, na próxima sexta-feira, tá bom? Infelizmente, nosso tempo já terminou. Quero agradecer a todo o Leonardo mais uma vez pela sua presença. Muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, bom fim de semana a todos e bom feriadão. Muito bem, para todos nós. Querido Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, desejo um bom feriado para nós e para a sociedade alagoana. Muito bem, que Nossa Senhora Aparecida consiga nos proteger, não é? Muito. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, bom dia a todos, um abraço a todos. Muito bem, obrigado a todos, obrigado a você também, telespectador. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, lembrando, às 9h30 da manhã, novo horário, aqui na sua TV Mar, canal 25, na NET, com o seu Segurança em Foco. Até lá.